Como Star Wars é todo um universo, o que não falta são histórias loucas, bizarras ou inacreditáveis. Seres místicos e imortais, magia, invisibilidade e animais que viajam na velocidade da luz estão entre elas. Mas a saga como um todo já é algo considerado por muitos inacreditável, uma vez que inúmeras coisas contidas nelas ainda não existem ou jamais existirão. No entanto, aqueles que a apreciam se veem deslumbrados com praticamente tudo que é revelado, isso se não considerarem exagerado até demais. De qualquer forma, efeitos visuais, contos marcantes e feitos incríveis fazem a cabeça dos fãs além de alguns sonhos realizados, coisas que sempre quiseram ver acontecer. Por isso listamos aqui as 5 coisas mais insanas já acontecidas em Star Wars. A forma mais rápida de se viajar pela galáxia é através do hiperespaço. A maioria dos modelos das naves contém hyperdrive, dispositivos de navegação capazes de fazer a nave atingir a velocidade da luz. Encurtando distâncias em questão de tempo entre sistemas ou regiões da galáxia, o hiperespaço também contém os seus perigos. Saltos mal calculados, interferências no caminho e viagens cegas para lugares inexplorados podem dar fim mais cedo a viagens ou até a vida dos tripulantes. Assim é com a navegação manual pelo hiperespaço. Sem cálculos e scanners, nunca se sabe o que se encontrará pela frente. Risco normalmente ocorrido por pilotos que realizam saltos múltiplos, por exemplo. Mas desde os primórdios da saga, e principalmente durante a era digital, muitos fãs se perguntavam como seriam se naves se chocassem enquanto saltavam para o hiperespaço, questão que foi respondida em Os Últimos Jedi. Enquanto remanescentes da Resistência evacuavam protegidos pela Rados, a Primeira Ordem recebeu a informação do ladrão decodificador sobre as naves camufladas. Numa medida desesperada de salvá-los, a Almirante Holdo não viu outra saída a não ser se sacrificar para destruir a frota da Primeira Ordem. Inserindo coordenadas no navegador, a nave automaticamente se colocou de frente para a frota, e mesmo com o aviso do hiperpropulsor sobre a colisão iminente, ela saltou, resultando em uma das cenas mais chocantes e insanas da saga inteira. Um aglomerado de estrelas é uma poderosa anomalia espacial, extremamente poderosa. O turbilhão resulta em um poderoso campo gravitacional capaz de destruir praticamente tudo que estivesse ao alcance. Na vida real, esse fenômeno é chamado de aglomerado globular e acontece quando as estrelas são atraídas umas para as outras através de suas gravidades. Encontradas em toda a galáxia, suas origens e papéis na evolução galáctica permanecem desconhecidos. Esses aglomerados podiam implodir por toda a galáxia a qualquer momento, como aconteceu de forma intensa durante as guerras clônicas entre os sistemas de Rindelia e Cromwell, ou em um ponto do espaço selvagem, formando uma poderosa anomalia de energia semelhante a um labirinto. Após o Império quase dizimar todo o povo de Lassan, uma antiga profecia se mostrou real. Nela diz que o tolo começaria, e o guerreiro sanguinário perseguiria a esperança do amanhã, a criança. E é a criança quem decidiria o destino dos 3, e revelaria o caminho até Lyra Sun. A profecia também diz que há um labirinto, no qual a criança decidiria o seu destino. O Lasat Garazeb Aurelius era a criança, e com seu borrifle no modo em que os antigos guerreiros Lasat utilizavam, ele foi capaz de criar uma proteção em volta da nave, protegendo toda a tripulação da anomalia. Com a ajuda da força, conseguiram revelar a passagem até o planeta, finalmente cumprindo a profecia e realizando um dos feitos mais insanos da história galáctica, sobrevivendo a uma lendária anomalia espacial. Ainda na nossa realidade, zumbis é algo meio que inacreditável, apesar de todas as conspirações ou relatos de supostos mortos-vivos. Normalmente, o resultado da existência de zumbis são vírus que se propagam pelo ar e assumem o controle do cérebro quando alguém morre, como é o caso da série The Walking Dead. Isso faz com que os mortos-vivos vaguem sem rumo e se alimentem de outros seres vivos descontroladamente. A primeira vez que mortos-vivos foram registrados na história galáctica foi durante a campanha de Geonosis nas Guerras Clônicas. Tropas da República foram atacadas por geonosianos aparentemente imortais. O mestre Obi-Wan Kenobi contou sobre uma lenda geonosiana, onde uma mente superior era tão forte que conseguia manter a ligação com seus guerreiros mesmo depois de mortos. Então descobriram que a rainha geonosiana, Karina a Grande, era capaz de controlar a mente de seus soldados mortos através de um parasita cerebral. E como se não bastasse, os tais parasitas podiam infectar tanto mortos quanto vivos. Ainda durante a guerra,
os separatistas invadiram o planeta Dathomir com o objetivo de dizimar as bruxas Irmãs das Trevas. Necessitando de um exército para enfrentar os batalhões droids, a anciã Daka iniciou o Canto da Ressurreição, uma antiga magia que foi capaz de ressuscitar as Irmãs mortas e controlá-las. Diferente dos parasitas geonosianos, a única forma de parar as Irmãs mortas-vivas é destruindo Daka. Mais insano mesmo foi o que aconteceu entre as batalhas de Yavin e Hoth. O Departamento Militar Imperial trabalhava no projeto Asa Negra, que visava alcançar a imortalidade para o Imperador. Esse projeto resultou acidentalmente na criação do vírus Asa Negra, também conhecido como a doença. Foi um agente viral infeccioso que matava seus hospedeiros, atacando o tecido biológico e os transformando em mortos-vivos, canibais e brutais. Além disso, o vírus era capaz de se comunicar entre os corpos, permitindo que agissem individualmente e que fossem capazes de aprender copiando ações dos vivos, incluindo operar blasters, torres e pilotar naves. Após o surto em uma instalação de pesquisa imperial, os Undead Troopers ameaçaram se espalhar pela galáxia, mas foram surpreendidos pelas operações realizadas tanto pelo Império quanto pela Aliança Rebelde, que os conteve. A rebelião continuou a operar contra o vírus quando houve um segundo surto, mas acabaram sendo contidos novamente. Há muito tempo na saga, vários membros puderam ser substituídos por mecânicos, principalmente braços e pernas, graças à super avançada tecnologia. Em alguns casos, como o General Grievous, todo o corpo do indivíduo é substituído, o tornando praticamente um droide. Logo ao se aliar à CSI, Grievous se submeteu a aperfeiçoamentos cibernéticos para aumentar suas habilidades em combate e enfrentar os Jedi com mais eficiência. No entanto, um infeliz acidente quase destruiu todo o seu corpo, e para que pudesse sobreviver, a União Tecnológica transferiu seus órgãos vitais para um corpo de droide, mudando completamente sua vida. Durante a Era Imperial, o Grande Moff Ravik era um ex-governador do sistema de Tolonda, que assumiu o comando do 14º Setor do Exército. Em batalha, ele foi capturado por agentes rebeldes. Enquanto viajavam pelo hiperespaço, ele conseguiu fugir de sua cela e tomar a nave, mas ao sabotar o hiperdrive, a nave os levou a uma dimensão misteriosa chamada Outer Space. Ravik utilizou sua sabedoria política para fazer um acordo com a espécie nativa do local, os Karon, que ao tempo todo desconfiar dele, conseguiram envenená-lo e transformá-lo em um híbrido, meio humano, meio Karon. O Moff Imperial ficou com a aparência de um tipo de centauro aracnídeo, mas ele utilizou isso em seu favor. Totalmente insano, ele conseguiu derrubar o governo Karon e tentou fugir desse lugar, planejando um ataque suicida à galáxia inteira. A força é um campo de energia místico que reside em todos os seres vivos. A própria vida na galáxia foi capaz de criá-la. Seu poder ilimitado permite aos usuários possibilidades infinitas através do treino e dedicação. Isso inclui, é claro, não só poderes, mas aberrações causadas por interferências entre sua energia e a matéria. Daphne Hylos foi um Lorde das Trevas que havia perdido tudo o que tinha durante as Guerras Mandalorianas, além de sobreviver à ativação do gerador de massa sombria em Malachor. Isso o modificou para sempre. Nihilus passou a ansiar pela energia da força. A aflição causada por ela devastou dolorosamente seu corpo, que foi sendo consumido até que ele virasse uma energia pura, dentro de uma roupa e máscara. A Lord Sith Darth Traya o encontrou e se comprometeu a ensiná-lo a alimentar e controlar sua fome sem fim, fazendo parte de um novo triunvirato Sith em Malachor. Anos depois, ele foi o responsável pela devastação do conclave Jedi em Catar, se alimentando de toda a energia da força, não só dos Jedi, mas de todos e tudo que tinha vida. Daphne Hylos se tornou tão poderoso que foi capaz de sentir a energia da força em cada ser vivo em toda a galáxia. Isso incluía plantas e animais. Eventualmente, Nihilus chegou a consumir planetas inteiros em várias ocasiões, se preocupando apenas com sua fome insaciável. Ele permitia que o lado sombrio o consumisse cada vez que se alimentava, e isso só intensificava sua fome. Um homem que se alimenta de toda a vida de um planeta, com certeza é a coisa mais insana de toda a saga.